Também dar uma sugestão no que se refere ao atendimento à comunidade carente, através do que nós chamamos de advocacia pro bono. Eu tenho a impressão que nós poderíamos desenvolver comissões de estudos acerca da advocacia pro bono, uma espécie de um comitê, e efetivamente, com o apoio de outras entidades, e eu já antecipo o apoio do CESA, que é o Centro de Estudos das Sociedades dos Advogados, criar... Boa tarde a todos. Bom, já foi apresentado pela presidente Yasmin Marioletti. Eu gostaria apenas de parabenizar a iniciativa. Acho que a comunidade espírita precisava de uma força, né? Precisava de um movimento e acho que essa iniciativa merece todo o apoio em função disso. E me coloco à disposição para colaborar no que for possível. Muito obrigado. Oi? Rafael Marina. Quem mais quer fazer uso da palavra? Washington? Quer que o microfone vai até aí? Não? É mais fácil. Boa tarde a todos. Meu nome é Washington Luiz Nogueira Fernandes. Eu sou procurador do Estado e parabenizo inicialmente ao colega Tiago pela iniciativa e por ter conseguido fazer esse congraçamento dos operadores do direito. E por isso estava falando a ele que não devemos pensar em vamos fundar a associação ou não vamos. Eu diria, ela está fundada e nós vamos oportunamente fazer um registro. Só para dar um depoimento, a Associação dos Delegados Espíritas, ela teve o seu estatuto registrado depois de 9 anos. E ela existia nesse tempo todo, realizando eventos e etc. Gostaria de dar um depoimento. Justamente foi o início da Associação dos Delegados Espíritas. Apesar de eu não ser delegado, começou essa associação através de uma iniciativa pessoal, porque dávamos aula no Espiritismo na Federação Espírita de São Paulo durante mais de 10 anos e, numa certa ocasião, logo em seguida já marcamos uma reunião, um evento, e depois, alguns meses, outro evento. E com isso, o que favoreceu foi que também os magistrados se animaram. A sociedade não sabe que existem médicos espíritas, promotores espíritas, advogados espíritas, engenheiros espíritas, etc. Então, o depoimento que eu quero dar, uma iniciativa, tentamos também por muitos anos, há mais de 10 anos, com colegas promotores, para que eles formassem dentro da comunidade, dentro dos colegas deles, os promotores, para formar um núcleo de promotores espíritas, que seria ótimo. Cada um na sua parte, o magistrado se reúne com eles, há uma facilidade do problema geográfico. Eles têm uma sede, eles têm uma associação, eles podem se reunir ali. Já os advogados não têm um local próprio para se reunir. Um advogado mora na Zona Sul, outro na Zona Norte, outro na Zona Leste, aí já começa a ficar assim, o outro é do interior, regiões diferentes. Então, a proposta que eu faria para o prezado amigo é que esta associação jurídica espírita se adequasse à realidade atual. A realidade atual é virtual, a realidade atual é múltipla, é globalizante. Então, o que faria? Nós saímos daqui já com metas definitivamente marcadas. Vamos marcar um primeiro
encontro, vamos fazer encontros. Nós, em 10 anos, faço parte da Associação dos Delegados, porque um dos fundadores, nós temos feito lá, anualmente, reuniões, encontros. Vem delegados do interior, delegados da capital, atrai a imprensa, os delegados, colegas, inclusive o Dr. Donico, o Dr. Ismael, publicaram livros espíritas à luz do Espiritismo em todos os temas dos encontros. São discutidos temas jurídicos à luz do Espiritismo. É a proposta que se faz também aqui para a Associação Jurídica Espírita. Nós vamos discutir problemas sociais, o que o Espiritismo pode apresentar de contribuição. A proposta é que saiamos daqui com uma propostas definidas, vamos marcar um encontro. Nós estamos fundados, a Associação Jurídica Espírita está fundada, não tem que esperar. Quando puder, nós esperamos quase 9 anos para materializar, por incapacidade, etc. Por um problema que não foi possível. Então, mas isso não impediu que vários delegados publicassem livros jurídicos à luz do Espiritismo. Mais de 5 livros, mais ou menos. E o Dr. Dorico tem uma agenda de palestras impressionante, o mês inteiro fazendo palestras. Isso, o outro delegado também fazendo palestras. Isso é muito favorável. Então, eu proporia que o nosso seja pensado, façamos encontros. Já vamos marcar um primeiro encontro promovido pela Associação Jurídica Espírita. É claro que não vão ser possíveis, não vai ser possível sempre ser em São Paulo. Vamos fazer no estado inteiro, em todas as zonas do estado. Na zona leste, lá na região de Bauru, ou na outra região oposta, não vai ser possível estar todos, sempre em todos os lugares. E é uma dificuldade pelo próprio dia a dia, por família. Nós temos que viabilizar essa associação, nos prevalecendo dos recursos que nós temos hoje na tecnologia. Então, não façamos tanta questão, me parece, de existir um local, e ter uma reunião e etc. Vamos existir através das conversas. Participo, por exemplo, e fui um dos fundadores também da Liga dos Pesquisadores e Historiadores Espíritas, com o nosso colega, amigo Eduardo Carvalho. Estivemos desde a primeira reunião. Nunca tem reunião presencial, é uma vez por ano quando acontece. É sempre por e-mail, um ajudando o outro através de e-mail. E a Liga existe, tem quantos membros? 200 membros do mundo todo. Não é necessário que a gente esteja se encontrando. Um está ajudando o outro, dando suporte. Então, a nossa intenção era dar esse depoimento. O importante é nós iniciarmos. Vamos marcar já um encontro onde a cidade a ser escolhida e as propostas que foram feitas, questão social, a questão legislativa social, que seja isso os temas dos encontros. Um tema sempre jurídico à luz do Espiritismo, na área social e na área do legislativo, onde quer que seja. Já sejam os temas dos encontros. Não necessariamente a gente ter que se unir para ficar discutindo, porque não vai sair nada. A experiência demonstra nesses 10 anos. E por que foi iniciado com a Associação Médica Espírita no fim da década de 60? Porque os médicos viram que tinha muito médico espírita. Todo mundo era médico, trabalhando, e falou, poxa, vamos fazer alguma coisa assim. Os delegados, como assim também tinham os delegados espíritas, e se uniram. Os psicólogos na década de 90 também fizeram a mesma coisa. A recomendação que os promotores também façam a mesma coisa. Independente disso, aqui os operadores de direito, porque tem gente que não está nem em caso, nem em outro. Então, que faça, como diz o ditado, floresça onde a vida lhe haja plantado. Então, reiteramos nossos cumprimentos ao caro colega Tiago
rogando boa sorte, bom êxito nas tarefas e, quando possível, rogamos a doutora Marlene para trazer o doutor Bezerra algum recado para nós. Muito obrigado. Antes de passarmos a palavra para algum outro interessado, nós gostaríamos de fazer um registro. O Adão Nonato, ele esteve um pouco antes de começarmos esse encontro, no dia de hoje, né, e justificou a sua impossibilidade de permanecer aqui por conta de ter que ficar com a sua esposa que está no hospital. Mas nós vamos passar para as deliberações, né? Solange foi compulsoriamente obrigada a falar, né? Boa tarde. Meu nome é Solange. Eu sou espírita há uns 40 anos. Todo o meu trabalho foi desenvolvido na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde eu vejo muitos colegas. E eu preciso parabenizar quando eu recebi o e-mail da Júlia, aliás, na comunidade jurídica eu sou advogada. Participo da diretoria da Ordem, como meus colegas, eu faço parte da diretoria da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Santo Amaro. E quando a Júlia me mandou um e-mail, eu prontamente respondi para ela, dizendo que eu fiquei muito feliz e que eu viria assim, porque a iniciativa é excelente. Duas coisas me chamaram muita atenção. Tudo que falaram aqui foi perfeito, um se encaixando no outro, mas a doutora Marionete falou sobre o momento que a gente tem também que auxiliar as criaturas, que eu acho importante, e o que o Washington falou há pouco sobre a visibilidade. É muito comum, experiência minha, conversar com pessoas e aí, num determinado momento da conversa, acaba saindo e a gente, que é espírita, se posiciona. E fala, não, eu sou espírita, sou kardecista. Então eles dizem, eu sabia, eu tinha certeza, mas eu também sou. Então, o que a gente percebe é que muitos têm receio ou uma timidez, vamos dizer assim, em assumir. E a Associação Jurídica Espírita vai possibilitar que, né, todo mundo floresça, todo mundo então assuma que realmente somos, na minha opinião, cristãos, porque eu entendo que nossa doutrina vem do Cristo, com respeito e atenção ao Espiritismo, que era a doutrina de Kardec. Então também pode contar comigo, de coração, posso fazer pouquinho, mas o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Parabéns para vocês todos. Obrigada. O senhor me permite, doutor Tiago? Pois é. Gostaria de fazer uma proposta, diante de tudo que eu estou ouvindo. Como operadores do direito, nós temos um dever para com aqueles que necessitam da nossa atividade. Até bem pouco tempo atrás, eu estava conversando com o doutor Felipe sobre isso, exatamente no momento do intervalo. Até bem pouco tempo atrás, eu pessoalmente entendia que a atividade religiosa espírita, que é desenvolvida essencialmente pelo amor e carinho que nós temos por todo esse mundo imaterial que a gente professa e sente, deveria continuar sendo feita como era sendo feita até pouco tempo atrás, numa forma até meio grosseira, mas centros de fundo de quintal. As pessoas se reuniam nas próprias casas, juntavam os amigos e desenvolviam a atividade espírita praticamente familiar. E não havia, não há, eu diria que 90% dos centros espíritas de todas as vertentes
sejam kardecistas, sejam umbandistas, sejam afro-religiosas, elas não estão regularizadas perante a sociedade. Nós estamos desenvolvendo um trabalho na Federação no Espírita, que é o superior órgão de Umbanda, no sentido de auxiliar aos centros a se organizarem juridicamente, a se tornarem regulares. Talvez essa possa ser uma proposta no que diz respeito às vertentes, aos centros kardecistas, também de se organizarem com o auxílio da AGE. Ou seja, a AGE criar mecanismos de auxílio a isso. Um dos objetivos da AGE que nós pensamos, até para que efetivamente ela tenha finalidade prática, e o Balieiro, na condição de presidente da USE, ao mesmo tempo que apoiou a ideia, imediatamente já cobrou isso também, é de a AGE estar prestando uma espécie de assessoria jurídica aí, no sentido de auxiliar na Constituição, na adequação do direito vigente, nas mudanças. Muito mais, doutor, no trabalho de 2 segundinhos, não exatamente no serviço de assessoria à formação, porque isso é uma atividade privada, mas sim no trabalho de conscientização da necessidade, da conscientização da necessidade dessa regulamentação. Pois não, colega? Olha, eu só queria dar uma parte e um testemunho. Eu sou assessor jurídico da USP Regional São Paulo, assessor jurídico. Eu quero dizer que, primeiro, a maioria eu posso dizer que 99% das casas espíritas estão regularmente constituídas como pessoas jurídicas, registradas em cartório de títulos e documentos. As kardecistas. O colega fez que eu termine, eu esperei o colega até terminar. Então, nós estamos regularizados. Eu cuido disso em Guarulhos, cuido disso aqui em São Paulo. Ainda no mês de fevereiro eu estava em Pirituba, fazendo estatuto e regularizando a vida dos centros. Então, não é 90% dos centros que não estão regularizados. Os colegas estão mal informados com esses dados. E depois eu quero só dizer uma coisa. A USE tem esse trabalho. O querido Tiago, que foi muito feliz como está sendo nas suas proposições. Nós temos trabalho para regularizar os centros espíritas. As assessorias jurídicas dos órgãos constituídas por advogados, e é uma pena que a doutora Marília de Castro, que é assessora jurídica da USE, não esteja aqui para dar esse tipo de informações. Nós estamos para regularizar o centro. E a maioria está regularizado, inclusive inscrito na prefeitura, inscrito no CNPq. Por isso, o colega precisava, antes de se manifestar, ter os dados corretos. Vamos encaminhar para... André, eu sei que nós estamos tentando ajudar a regularização, mas a realidade é que tem muitas casas mesmo que pedem assessoria e a USE não dá conta. Nós temos quase 4.000 centros espíritas, 3.000 e tantos centros espíritas no estado de São Paulo que seguem a orientação de Allan Kardec. E o nosso colega se referia também às casas de Umbanda, que se encontram numa quantidade, acho que bem maior do que os centros que seguem Allan Kardec, não é verdade? Então, nada que nós não possamos ajudá-los também. Eu não quero polemizar. O que eu coloquei, que é o que eu tenho observado, é a orientação muito mais voltada para a caridade e muito menos voltada para a visibilidade colocada pelo colega, desculpa, agora vi seu nome, Washington agora há pouco. E essa questão da visibilidade fazia com que o número 90% não é exatamente um número, não é um número exato, um número aproximado, e o que eu tenho observado dentro da atividade que desenvolvo na ordem é que um grande número não entende que deva se regularizar e deva manter a caridade de forma fechada e distante da sociedade. O que eu vejo, e foi a proposta que fiz, foi da necessidade de conscientização para que essa visibilidade ocorra, que é o que a AGE já está fazendo. No que diz respeito às casas kardecistas que fazem parte à sua associação, eu não posso falar por elas. Creio, pelo que eu vi, que até 100% está regularizado. O que noto é que participo e vejo um grande número de casas que desenvolvem
não só Umbanda, mas também mesa branca com vocação kardecista. Conheço várias, Santos, São Paulo, Guarujá, casas que têm o seu trabalho de Umbanda e também têm o trabalho kardecista. E a maioria delas não são regulares porque entendem que isso é uma atividade religiosa e não uma atividade profissional, por isso não estão regularizadas. Era só nesse sentido, colega. Não, a questão não é má informação, e sim apenas a observação do que tenho tido no meu trabalho. Eu só fiz assim um complemento, né, na fala do nosso companheiro André, para que você pudesse talvez esclarecer como de fato você esclareceu, para não ficar esse clima, tá bom? Muito bem. Isaías, serei breve. Me parece que é chegada a hora de a Assembleia começar a pontuar, fazer propostas para que deliberemos no sentido comum, que se a Assembleia concordar, diríamos este ou aquele ponto, esta ou aquela sugestão, com um tempo mínimo para defender a proposta, para que tenhamos uma agenda de formação. Já passando por essa fase, Isaías, eu faço a seguinte indagação, né, e submeto à Assembleia, e se alguém antes quiser fazer alguma ponderação, e ressalvando se só se houver estrita necessidade, se já não foi dito antes. Como você, né, muito bem tem catalisado a questão de todos, que você comece com você trazendo as suas propostas para a sua instituição da Assembleia. Isso. E se tiver alguma lacuna, alguém exatamente terá vontade para complementar. A primeira proposta a ser deliberada é pela fundação da AGE, Associação Jurídica Espírita do Estado de São Paulo, a partir de então. Então, eu submeto essa decisão aos senhores e às senhoras, e quem se manifesta favoravelmente, que levante a mão. Portanto, nós, por unanimidade, declaramos fundada a Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. A segunda, é o nome, esse AGE, não é confundir com jornalistas espíritas, parece que já tem o AGE. Olha, pelo que eu andei pesquisando, o AGE dos jornalistas mudou para AD, de divulgadores. É isso, Júlio? Abrage. Então, acho que isso... Não tem mais AGE. É um pressuposto. Mudou. Isso, mudou para AD. Portanto, eu acho que é questão superada. Tá? A outra proposta que eu faço é de nós já deliberarmos sobre uma comissão provisória, tá? De trabalhos, se alguém tiver outro título, comissão diretora provisória, enfim, o objetivo é o mesmo. E eu proporia o seguinte: quem tiver interesse em fazer parte dessa comissão, que levante a mão. Vamos então elencar aí. O Rogério vai anotando. A senhora Maria Odete, Rafael, Francisco Gavilã, Irajara Nery, calma, Eduardo Valério, Isaías Claro, André, é isso? É isso, André. André. Por favor, André Luiz, não pode falar com a pessoa André.
Você? Carla Emiliana. E Silvio? Carla, né? Silvio Antonieta. Silva Antonieta. Silva. Elizabeth. Solange. Curvado. Juliana Azul. Tiago e Rogério. Sim. Colocou. Já foi. Todos preencheram essa ficha de cadastro? Principalmente quem levantou o braço agora, porque aqui tem o e-mail. Bom, quem estiver de acordo com essa composição provisória, que levante aí o braço. Bom, então nós já declaramos aí essas pessoas nominadas como componentes desta comissão provisória, que já tem um encargo, né, e eu fico aí incumbido de organizar aí o e-mail de todos, montar um grupo e de já, a partir desta semana, começarmos. Nós já temos algumas minutas de estatuto, tá? Um estatuto muito interessante, que é o da AGE do Rio Grande do Sul, que, coincidência ou não, tem muito do que nós pensamos. Temos o estatuto da AME, que nós já estamos analisando, alguns outros estatutos de instituições não espíritas também, de outras associações que servem de parâmetro. Eu queria usar o Estado do Espírito Santo também, porque também, Marcelo? Tá, eu faço isso. Tiago, outra coisa, uma sugestão é que agora, a partir desse momento, nós vamos começar com a dificuldade que é de nos reunirmos e conversarmos. Sejam esses 14 da comissão, sejam todos os que estão participando, que naturalmente podem e devem acompanhar esses passos iniciais. O Washington chegou a comentar isso. Nós não podemos abrir mão do que a tecnologia nos oferece. Não podemos imaginar que uma associação que tem dimensão estadual, nós vamos conseguir nos reunir periodicamente, com todos os compromissos que temos, as distâncias, etc. Eu não sou versado em informática, só tenho trabalhador básico, primário do computador, mas existe um programa chamado Pautalk, que não sei se alguém conhece, que permite reuniões em tempo real, inclusive com voz e imagem. E cada um na sua casa, você em Franca, eu em São José dos Campos, outros em São Paulo, alugamos o horário desse programa, e cada um do seu computador, do seu escritório na sua casa, e tem lá um recurso que bota uma mãozinha para dizer que quer falar, e aí tem uma ordem de prioridade de quem vai falar, e fazemos a reunião em tempo real, nos vendo e nos ouvindo. Então, se houver alguém aqui que conheça a tecnologia de informática para isso, e que possa nos auxiliar, eu acho que seria um caminho fundamental para que a gente consiga levar as discussões à frente. E nós poderíamos, né, designar um dia, um horário, sem prejuízo daquela troca prévia de e-mails, né, de discussões em grupos. Né? Eu acho que a proposta é adequada. Né? E vamos correr atrás disso, Tiago, permite o aperfeiçoamento da ideia. Toda comissão exige um coordenador. Eu queria sugerir ao plenário todo que a coordenação fique a seu cargo. Exatamente. Quem concorda permanece sentado. Eu submeto a aprovação de vocês. Então vamos lá. Tiago, eu também queria propor, sem prejuízo da sugestão do colega Valério, até pela velocidade da comunicação, mas que saiamos aqui com pelo menos uma data
para o encontro pessoal ou da comissão, ou de todos nós, ou ambas as duas coisas. O que nós vamos propor é o seguinte: nossa ideia, nossa proposta é a de nós, num prazo de 60 dias, né? Se passar um pouquinho, tudo dentro do princípio aí da razoabilidade, mas fixaríamos esse prazo de 60 dias, que eu entendo é razoável, para amadurecermos essa discussão, né? Eu acho que é possível, em 60 dias, elaborar um estatuto com eficácia, com eficiência. E nós, eu e a Júlia, nos comprometeríamos a, logo no início da semana, definirmos a data, só checando a disponibilidade de local, né? Se mantemos aqui na USE, ou se acharem necessidade de um auditório maior, isso nós podemos trocar ideia também entre a comissão, né? Só fazer esse ajuste, ver a data disponível. De preferência, eu me preocupo muito saindo dos feriados, né, para não causar aí, às vezes, um problema de ordem familiar, enfim, né? Então, só checar essas coisas, a gente já definiria a data e repassaria via e-mail para todos, tá? E já começaríamos a divulgação disso para a sociedade espírita e não espírita. Gostaria de sugerir duas coisas. A ideia do nosso companheiro Washington fazer a próxima reunião num local mais centralizado do Estado seria interessante. Talvez Campinas, ou Bauru, né? Não sei se seria viável. Eu acho que isso nós poderíamos decidir entre a comissão, né, do local. Tá? E... Quem? Duas. A outra é a criação do primeiro grupo. É um grupo, né? Eu acho que o caminho é isso. Foi isso que eu pensei. Poderia ter um problema de informações. Você manda o e-mail para um, vai para todos, e aí a gente centralizaria essas informações. Perfeito. Exatamente. Todos que estão cadastrados aqui já receberão também essas informações e poderão dar as suas contribuições. A Júlia está... Em maio, há 2 finais de semana que tem feriado na quinta, né? Então, eu coloco como diz, até para a gente fazer uma checagem aí. Exatamente. Então, esses 2 feriados são na quinta. Quem achar interessante marcar uma reunião para o sábado, que levante a mão, ou, se não, se preferir outra data que não coincida com o feriado aí na quinta ou na sexta, que permaneça como está. A reunião seria dos 14? Seria não, reunião para nós já trazermos o estatuto, aprovar, e nós poderíamos até pensar já num pequeno encontro com alguns temas já para estar discutindo, com caráter prático e tudo mais, e nessa reunião efetivamente submetermos também a todos os presentes a fundação de direito aí da associação. Em síntese, a pergunta é essa, né? Só para nós nos organizarmos. Quem entender que não há problema marcar uma reunião no final de semana de feriado, levante a mão. Quem achar que é melhor nós fugirmos do feriado, permaneça como está. Eu particularmente também acho melhor, então por isso que eu acho que nós, na comissão, verificamos uma data. Se esgotar maio, logo para o começo de junho, não vejo nenhum problema também. Mas a gente se encarrega de cumprir o prazo. Prazo é prazo, Zé, eles têm que cumprir. Até porque a corregedoria do plano espiritual está aí para nos cobrar. E não é apenas advertência, de suspensão, é bem pior, Zé. Lembrar, creio que é dissenso, que mesmo os que não estão compondo a comissão têm o direito
de sugerir, de se manifestar, receber as condutas, exatamente. por foro, porque o interesse da comissão é apenas para Isso. mas que todos são iguais perante a lei. Exatamente. Todos irão receber os e-mails, a evolução do pensamento, da ideia, e, portanto, têm o direito de se manifestar. Agora que lei. É que no mês de maio, na USE, nós só temos 2 datas para oferecer esse auditório, que é no dia 3 e no dia 24. No outro dia, nós já temos atividade aos sábados, nesse horário. A não ser que possa ser um domingo, aí nós teremos algum domingo. Oi? 24 são feriado, né? Tá bom, gente, nós vamos já daqui a pouquinho chegar ao final. Ô, Washington. Duas coisas. A primeira é, considerando a experiência da Associação União dos Delegados Espíritas, sugerimos ao nosso caro Tiago que essa coordenação tivesse uma rotatividade. Então, nós, nesses tempos de União dos Delegados, nós já tivemos quase 10 coordenadores. Então, uma sugestão é que essa coordenação, que agora necessariamente precisa ser feita por nosso colega Tiago, que daqui a um tempo que seja previamente estabelecido, já haja uma rotatividade. E o Washington, em breve, o estatuto estará sendo elaborado e a eleição de diretoria. E obedecendo essa rotatividade, ele fica 1 ano, 6 meses, 2 anos, e já tem uma alteração. A segunda sugestão é nunca perder de vista que a associação age, de modo algum pode pretender se transferir ou fazer as funções de um centro espírita. A AGE tem que ter um caráter profissional, jurídico, não tem nada de centro espírita. A gente nunca deve pensar em assumir tarefas que devem ser feitas pelo centro espírita, seja a nível doutrinário, a nível social e etc. Temos que fazer a nossa obrigação do ponto de vista jurídico, espírita. É isso. Por um acaso, quem ainda não preencheu a ficha de cadastro, eu pediria que ao final outra coisa, já para nós encaminhando aí para o encerramento. Sobraram aqui alguns desses panfletos que nós distribuímos. Se alguém tiver interesse em deixar no local de trabalho, Marcelo, doutora Marlene, depois a gente já deixa tá. Bom, eu acho que por hora, né, dentro daqueles conselhos da doutora Marlene Nobre, do Isaías, tá bom. Né? Deliberar demais também, para não fazer nada, como diz, já começa mal. Né? Então, em primeiro lugar, nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que coordenam esse movimento, a presença de todos. Agradecemos a Allan Kardec e rogamos que ele, na condição de codificador do Espiritismo, possa coordenar, nos auxiliar na coordenação desse trabalho, que possamos efetivamente nos colocarmos como instrumento do plano espiritual. Que essa associação possa permanecer com essa alegria, com esse clima
de irmandade, de confraternização, baseado nos ideais cristãos, sempre buscando colocar em prática como essência de todos os objetivos, de todos os itens estatutários oportunamente previstos, a prática da lei do amor, da justiça e da caridade. Portanto, para encerrar este trabalho, eu pediria a permanência desta companhia espiritual que coordenou todo este movimento. Há quanto tempo o plano espiritual clamava pelo nosso trabalho? Há quanto tempo esta equipe espiritual, liderada por Jesus, rogava o nosso auxílio? Portanto, Mestre, pedimos que nos dê coragem, que nos dê força, que nos dê a humildade de colocarmos na condição de servos do Senhor, de humildes trabalhadores, no intuito de prestarmos um pequeno auxílio que seja na concretização de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno. Portanto, agradecemos por esta oportunidade de levarmos adiante este ideal. Pedimos que este auxílio, esta assistência espiritual possa permanecer ao nosso lado durante todos os momentos de existência da AGE. Que possamos ter a sensibilidade suficiente necessária para bem captarmos as orientações de nossos orientadores, mestres espirituais. Muito obrigado, Senhor. Se conosco, agora e sempre. Precisamos eleger a Júlia, nossa secretária, lavrar a ata, para depois todos assinarem com oportunidade. Isso, já está sendo visto. A ata, o Rogério vai ficar encarregado de fazer e nós a remeteremos a todos via e-mail. A lista de presença já está documentada, né? Serve de endosso à ata, e a Júlia ficará encarregada de fazer a divulgação na mídia espírita do evento. Esclareço também que tive um contato prévio da Folha de São Paulo, o repórter não pôde vir hoje, mas pôde me ligar na segunda. Ele já estava com interesse em fazer uma matéria sobre associações. Eu até dei o contato da doutora Marlene Nobre, e eu acho que em breve haverá uma divulgação na Folha de São Paulo da Fundação da AGE, da ANE e por aí vai. Se vamos oficializar assim com a ata, tudo, então ficou oficialmente o Roberto, eu acho que ninguém tem nada contra o que ele fez, né? Rogério, desculpa. O Rogério, porque nós vamos submetermos à Assembleia a constituição da mesa, uma vez que nós nem sabíamos que íamos fundar hoje ou não, dependia de vocês, mas uma vez que foi deliberado pela fundação, então tem que constituir um secretário oficialmente como o respaldo da Assembleia. Já, uma última intervenção. Do ponto de vista jurídico formal, sendo lavrada a ata, ela não deve ser encerrada.
deve ser suspenso os trabalhos e retomado por ocasião da próxima aprovação do estatuto. Exato. Nós agradecemos a todos. Boa noite, bom final de semana.